Olá, que bom estar aqui novamente. Quero hoje falar sobre constelação. Algo que é muito básico na constelação, que é um dos fundamentos da constelação, diz respeito à ordem em relação aos pais. E que o estar em ordem em relação aos pais ou estar em desordem em relação aos pais vai definir, vai trazer consequências diretas na vida da pessoa. Então, o estar em ordem em relação aos pais, em relação a tudo aquilo que eles nos deram, é um trabalho que é sempre muito interessante da gente realizar. Eu costumo dizer assim, não pelos pais, mas pela gente, por mim, porque quando eu me coloco em ordem em relação aos meus pais, eu sou a principal beneficiada dessa ordem. Eu é que tenho como consequência uma conexão com o fluxo da vida, com aquilo que Bert Hellinger chamou o fluxo do amor. Tanto para ter essa conexão com a ancestralidade, quanto para, de fato, disponibilizar-se para se conectar com o fluxo da própria vida. Então, eu quero falar um pouco sobre esse lugar dos filhos em relação aos pais. Olhando para um aspecto que eu vejo como muito presente na vida de, enfim, né, meus pacientes, na minha vida, as pessoas à minha volta, as histórias que eu escuto, eu vejo que a gente emaranha muito com os pais e vai para um lugar de desordem com eles, porque a gente não consegue, é uma dificuldade humana, a gente não consegue se posicionar de uma maneira a mais assertiva possível e, portanto, em ordem, em relação ao sacrifício que foi para eles a minha vida. Tanto o fato deles terem sido instrumentos para que eu viesse à vida, quanto tudo mais, sabe? O educar, o cuidar, o proteger. Porque algo que é inerente, ou seja, não tem como ser diferente, é que, com certeza, todo pai, toda mãe, de uma maneira ou de outra, teve que vivenciar sacrifícios para que um filho ou uma filha venha à vida. Aí algumas pessoas por vezes me falam assim, mas Inês, o meu pai não cuidou de mim, a minha mãe foi terrível, você não sabe o que a minha mãe fez. Ok, mas ainda assim tem ali uma cota de sacrifício. E nós filhos, de uma maneira ou de outra, a gente inconscientemente, a gente vai ter uma tendência de olhar para esse sacrifício que foi para os nossos pais, a gente vir a vida e eles nos manterem aqui na vida. Então, inconscientemente,
isso pode sim estar pesando na nossa vivência diária, na nossa vida, no nosso posicionamento, não só na relação direta com eles. Então, aqui hoje, com essa reflexão que eu coloco, eu quero falar disso, o sacrifício que os pais fizeram e como é a ordem, como que eu, filha, posso ficar em ordem. Bom, a Bert falou sobre isso e ele disse o seguinte: todo filho vai sentir culpa porque recebeu demais, recebeu muito. Ou seja, todo pai e toda mãe dá muito. Então, esse filho, lá no inconsciente dele, ele vai para um estado de dívida. Portanto, todos os filhos vão sentir culpa e dívida em relação aos pais. Mesmo que venha mascarado de outras coisas, porque aí vai depender da história de vida, né, de cada pessoa. Mas lá no fundo, se a gente for procurando, a gente vai encontrar essa dinâmica de dívida e culpa em todos os filhos. Então, Bert, ele colocou pra gente que é assim, porque pai e mãe dá muito. E se a gente, para argumentar sobre isso, se a gente pegar só o fato de pai e mãe terem sido instrumentos para que cada um de nós viéssemos à vida, a vida é maior do que tudo. Até para quem está bastante adoecido e não consegue perceber o valor da vida. Ainda assim, a vida da pessoa é o que há de mais precioso. Então, dívida e culpa. E o que Bert nos esclareceu? Que o filho, portanto, pode fazer para ficar em ordem e esse estado de dívida e de culpa não gerar um adoecimento, um emaranhamento, uma desordem para esse filho. Bert nos disse que nós filhos, para ficarmos em ordem, a gente vai ter que ir para um lugar de pequenos em relação aos pais, reconhecendo que sim, eles nos prestaram um grande serviço. Aí eu reconheço que tem algumas pessoas que têm uma história de vida muito difícil, muito pesada, de muitos abusos com pai e mãe. E nesse momento, sempre que eu argumento isso com o paciente, muitas pessoas me falam assim, não, mas eu não consigo mesmo ficar bem com a minha mãe, porque ela fez isso e aquilo. Não consigo ficar bem com meu pai, porque você não sabe o que meu pai fez comigo. Ok. Aí eu volto no meu argumento que eu coloquei agora há pouco. Não é pelo pai ou pela mãe. É pela gente, por nós filhos. Porque se eu buscar a ordem em relação ao meu pai e à minha mãe, eu sou a principal beneficiada. Eu é que vou ficar em ordem com a minha vida. Eu é que vou ficar num estado de leveza e de fluxo com a vida. Portanto, pelo menos para mim, esse argumento, ele sempre serviu, porque não tem saída. O caminho é esse, é buscar uma maneira, ok, que cada pessoa
Por exemplo, eu coloquei aqui para você, né? Eu te contei. Esse argumento funcionou para mim. Lá atrás, quando eu fui trabalhar a minha ordem em relação ao meu pai e minha mãe, tomar meu pai e minha mãe, esse argumento me ajudou muito. Entretanto, cada pessoa é uma pessoa, e eu gostaria de te dizer aqui que se esse argumento não faz sentido para você, então busque o seu argumento. O que vai fazer sentido para você conseguir exercitar esse lugar de se colocar como menor diante do pai e da mãe. E como menor, Bert disse que como menor a gente tem que agradecer e honrar esse pai e essa mãe. Aí as pessoas que têm muitas dores ainda em relação ao pai e à mãe vão falar, não, mas você não sabe o que meu pai fez para mim. Enfim, eu sei, eu reconheço que abusos de uma ordem por vezes inimaginável realmente acontecem. Mas talvez ajude nesse trabalho de gratidão, de ser menor em relação aos pais, o separar, o dissociar a parte boa que os pais nos deram sempre, eles nos deram algo de bom, da parte ruim, da parte de abuso. Porque o dia que a gente consegue fazer isso daqui, aí olhando aqui para a parte boa, é possível agradecer a esse pai e a essa mãe. Claro que não é um processo simples, por vezes, né? Não é um processo rápido. Por vezes a gente vai ter que trabalhar isso com bastante afinco, olhando cada desordem que a gente tem, cada dor que a gente tem, para poder conseguir um dia chegar aqui nesse lugar de agradecer pela parte boa daquilo que pai e mãe nos deram, nem que seja a vida somente. E honrar pai e mãe. O que é o honrar? O honrar é dar um lugar no coração. Aquele homem é seu pai, aquela mulher é sua mãe. Isso é honrar. Porque aí você também honra a sua ancestralidade. E essa conexão com toda essa ancestralidade nos fortalece e nos coloca como grandes diante da vida, a hora que a gente olha para aquilo que é a nossa vida. Bom, esse é o básico, tá? Que Bert Hellinger nos ensinou tão bem. Vamos sentir culpa e vamos ficar num estado de dívida, sim, e precisamos aceitar isso. Eu costumo brincar. Eu concordo com Bert, porque eu não tenho como ir ali no mercado, comprar a vida e devolver para o meu pai e para minha mãe. Pronto, pai, ó, mãe, tô kits, não te devo mais nada. Não tem jeito, né? E, portanto, é reconhecer, sim, eles me prestaram o maior serviço que alguém poderia me prestar. E, portanto, eu sou devedora, sim. Só que para não ficar ruim esse lugar de dívida, e principalmente não gerar diversos outros comportamentos de desordem, né? Diversos outros, né? Por vezes eu vou julgar, vou ficar muito na defensiva, por vezes eu posso sentir muita dó, por vezes eu posso sentir vergonha, enfim, diversos outras desordens que a própria pessoa que vai sair prejudicada. E, portanto, esse pai e essa mãe,
de uma maneira ou de outra, eles vivenciaram sacrifícios para que eu pudesse vir à vida. Eu sei que eu estou generalizando, até a hora que eu falo, paro um pouquinho aqui, me vem algumas possibilidades à mente e eu me pergunto, mas será que é mesmo? Será que todo pai, toda mãe vivenciou sacrifício para que esse filho viesse à vida e depois ali no cuidar desse filho ao longo da vida dele? Um exemplo que me vem, uma situação, né, que me vem à mente é aquela em que houve a concepção, como por exemplo, uma transa de carnaval, e que a mãe nem sabe que homem é aquele, e o filho depois não tem nem como ir atrás, né? Foi um homem que a mulher conheceu, transou e engravidou. Tem várias histórias assim, né? E aí, esse pai, ele teve um sacrifício para esse filho vir à vida? Na hora que eu olho e falo disso, eu não sei. Um sacrifício que eu cogito a possibilidade é porque, assim, mesmo que esse pai não tenha nem ficado sabendo da existência desse filho, por um princípio teórico, a alma desse pai sabe. E toda essa conjuntura de não saber, de não conhecer esse filho, de alguma forma a alma daquele homem está sentindo isso. Então tem um sacrifício ali. Mas ok, não vamos abstrair demais, não, porque algumas situações a gente vai ver realmente só ao longo de uma constelação. O que o campo mostra. Mas vamos pegar, só por um princípio de facilitar aqui para mim a explicação, vamos pegar um sacrifício que seja mais fácil, mais visível, da gente identificar e nomear como sacrifício. Como, por exemplo, nessa mesma situação, vamos supor, dando prosseguimento nesse exemplo, vamos supor essa mãe que engravidou ali numa transa de carnaval, nem sabe quem é aquele homem, então ela decide ter aquele filho sozinha. E vamos supor uma mãe que não tinha ali uma condição financeira muito boa, então essa mãe teve que trabalhar muito. Ela teve que sacrificar a juventude dela para cuidar desse filho. Ela teve que sacrificar aquilo que é da juventude, né? Ela poderia estar se divertindo, passeando, estudando. Não, ela sacrificou tudo isso para ficar ali disponível para essa criança e cuidar dela. E todo o sacrifício de ter que trabalhar muito, arcar financeiramente com tudo, o cuidar quando o filho estava doente. Aí nessa história existem muitas mulheres, né, que vivenciam algo semelhante. Então aí fica bem nítido, né, o sacrifício que essa mãe fez para que esse filho pudesse vir à vida e pudesse crescer e se desenvolver até tornar adulto. Alguns filhos vão olhar para esse sacrifício e ficar muito agarrados a esse sacrifício. E serão filhos que, ao estar agarrados com esse sacrifício, tenderão a reproduzir esse sacrifício. Como, por exemplo, né, nessa história que eu contei aqui.
que eu inventei aqui, que na verdade é a história de muitas pessoas. Tá, era da vida, da circunstância de vida dessa mãe. O abrir mão de várias coisas, do desfrutar da vida para cuidar de um filho pequeno, o ter que trabalhar muito e arduamente, se desdobrar, né, para ter dinheiro e ainda cuidar dessa criança. Foi a circunstância de vida dessa mãe que ela, entre aspas, escolheu. Agora, quando essa mãe faz todo esse sacrifício por um filho ou por uma filha, essa mãe deseja que esse filho, lá na vida adulta dele, também viva em condições de privação também. Mãe nenhuma, pai nenhum deseja isso para o filho. Então, na verdade, quando a mãe ou o pai faz o sacrifício para que um filho venha e para que esse filho sobreviva até a vida adulta, todo pai, toda mãe quer que o filho seja feliz e tenha uma vida menos sacrificada do que a deles. Entretanto, o filho vai ter uma tendência ali pelas circunstâncias de dívida e culpa que eu expliquei no início. Esse filho vai ter uma tendência de ficar agarrado a esse sacrifício. E aí ele vai reproduzir. Reproduzindo num processo, que é outra parte que Bert Hellinger nos trouxe ali da constelação e que nos esclarece muito. Esse filho ele vai reproduzir porque ele está numa dinâmica de lealdade familiar. Porque ele não dá conta de bancar a culpa e o estado de dívida. E é como se ele olhasse para essa mãe ou esse pai e falasse assim: mãe, pai, eu faço igual a vocês. Mas a circunstância de vida desse filho é diferente. Ele vive em outro momento, ele recebeu mais. Então, talvez esse filho pudesse ter uma vida mais leve. Eu recebo muitas pessoas que me perguntam por que a pessoa não dá conta de desfrutar. Uma explicação pode ser essa. Porque a pessoa lá no inconsciente dela está muito agarrada ao sacrifício que foi para a mãe ou o pai esse filho ter vindo à vida e ter chegado à vida adulta. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu vi que tem umas perguntas, já eu respondo, tá? Eu preciso falar então como é que a gente faz para ficar em ordem. Bom, temos que deixar muito claro aqui na nossa mente que aquilo que eu falei no início, né, da teoria, que Bert Hellinger nos esclareceu, por isso que a gente tem que ir para um lugar de pequeno em relação a pai e mãe. Sim, eles me deram muito, e eu não posso querer devolver para eles, eu tenho que bancar a culpa, para a culpa não ficar muito pesada por eu ter recebido muito, como eu não posso devolver para eles, então, se for possível para mim, eu vou ter filhos, porque aí eu passo adiante. Essa é a ordem natural. Então, para trabalhar essa ordem, é cuidar disso, mas olhando para o sacrifício, é soltar esse sacrifício e deixar devolver para o pai ou a mãe. E deixar com eles. Sabe por quê? Algumas reflexões. Quando eu me agarro tanto ao sacrifício que foi para o meu pai e para a minha mãe, eu vir a vida e eu chegar à vida adulta, eu estou tirando a honra
do meu pai e da minha mãe. Eu estou desrespeitando meu pai e minha mãe. Eu estou olhando, vamos pegar essa história que eu falei da mãe. Se eu me agarro e fico olhando, nossa, coitada da minha mãe se sacrificou demais para eu estar aqui hoje, coitada da minha mãe. O olhar de dó para a mãe e o pai rouba a dignidade deles, é falta de respeito. Então, o sacrifício deles, eu tenho que deixar com eles, porque eles foram fortes e muito dignos para pagar aquele preço. Então, aquele sacrifício que o meu pai e minha mãe fizeram, eu preciso trabalhar aqui em mim para eu receber como um presente. E esse presente que meu pai e minha mãe me deram, eles desejam que eu seja feliz com esse presente. Que eu tome tudo aquilo que eles me deram e que eu utilize tudo isso para eu viver a minha vida o mais plenamente, desfrutando, realizando projetos, vivendo a vida. Não é? É a dinâmica do presente. Quando alguém me dá um presente, eu não vou ficar olhando o preço. Porque se eu ficar... vou dar um exemplo. Essa caneca aqui foi um dos meus irmãos que me deu de presente de aniversário. Ela é da Cacau Show. Eu poderia ter ido lá na Cacau Show para ver. Nossa, quanto será que foi o presente que o meu irmão me deu? Não. Se foi caro, se foi barato, se foi mais ou menos, quem recebe o presente não deve olhar. O que eu devo fazer com o presente é desfrutar dele, ser feliz com ele. E levando esse conceito, né, do presente lá para a relação de pais e filhos, caramba, todo o sacrifício que o pai e a mãe fazem é para que o filho seja feliz, que o filho viva uma vida melhor, mais leve, que tenha mais sucesso. Ok? Bom, essa era a reflexão que eu tinha para colocar aqui hoje para vocês. Eu gosto muito dessa reflexão. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu vi duas perguntas. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, agora muita paciência, tá, gente? Eu estou voltando. Achei. Da Rosângela. Eu acho que foi a Rosângela que colocou as duas, né, Rosângela? Eu sou a quarta filha e última. Meus irmãos já eram adolescentes quando eu nasci. E meus pais estavam com uma condição melhor e tive mais oportunidades de estudar. Sou a única com curso com ensino superior. Deixa eu ver aqui se você colocou a pergunta. Ué, Rosângela. Eu li a segunda parte. Olá, sinto que fui privilegiada em relação aos meus irmãos, mas hoje meu financeiro está muito ruim. Ganho dinheiro, mas não fica. Alguma orientação? E aí na segunda parte que eu li primeiro, você descreve algo que sim pode ser o emaranhamento, tá? Que vale muito a pena investigar. E uma constelação, ela permite isso, né? Essa investigação,
Mas se você quiser, pode ser em processo terapêutico também, tá? Porque a sua história de vida ali em relação aos seus irmãos é uma história que tem aí uma possibilidade muito grande de lá no seu inconsciente você estar num lugar de culpa por ter recebido mais. E é mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Falando em você em relação aos seus pais. Ué, é pegar o que você recebeu, tomar e em honra ao sacrifício deles, fazer um bom uso na sua vida de tudo que você recebeu, tá? Se libertar. Agora, em relação aos seus irmãos, eu quero colocar aqui uma sugestão. Porque o filho caçula, ele sempre vai ficar nesse lugar de ter recebido mais. Não é só porque você nasceu num outro momento e a família estava melhor financeiramente que você recebeu mais. O filho caçula, ele recebe mais porque tem alguns aspectos, tá? Porque, ó, vamos pensar, o primeiro filho, ele vai ter ali um pai e uma mãe que é o primeiro filho, é tudo novo para esse pai e para essa mãe. Então, eu costumo até dizer que o primeiro filho, ele vai receber mais daquilo que é sistêmico da família. Então, os adoecimentos sistêmicos, geralmente o filho mais velho, ele vai receber mais e ele vai ser mais emaranhado, mais adoecido. O segundo filho, ele já chega num lugar privilegiado, porque aqueles pais já não são mais pais inexperientes. As dificuldades sistêmicas que aquele pai e aquela mãe teriam em relação a um filho, eles já vivenciaram um tanto bom, já deram cabeçada ali com o primeiro filho. Então, eles já são pais um tanto melhores para esse segundo filho. Fora que, normalmente, o filho mais velho também vai ajudar de alguma forma a cuidar desse segundo irmão. E assim sucessivamente até chegar em você. Então, veja bem que sempre o filho caçula, ele vai receber mais. Por isso que também o filho caçula, geralmente, ele se coloca no lugar de salvador. Ele sai lá do lugarzinho aqui do caçula, o último, e ele se posiciona como o mais velho, ou por vezes até como maior do que o pai e a mãe, e entra muito no movimento de salvar a família. Ele se coloca como grande, porque ele não aguenta a culpa de ter recebido muito, então ele vai para o salvamento para tentar aliviar toda aquela culpa. Mas ainda assim, o trabalho de ordem é o de se colocar no lugar de pequena e receber e fazer um bom uso de tudo que você recebeu. Você não pediu para nascer a quarta e nascer num lugar melhor financeiramente, ter acesso a mais recursos. Não. Você era inocente. Então, simplesmente assuma esse lugar. Tome tudo que você recebeu e faça um bom uso de tudo isso aí na sua vida. Ok? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui.
Espero ter contribuído aqui com toda essa reflexão sobre o sacrifício dos pais e a ordem, a correta ordem para os filhos. Como que nós, filhos, fazemos em relação aos sacrifícios dos pais. Grande beijo a todos e até um próximo momento. Até mais, gente.